Mais notícias desta sexta-feira, 26 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques de hoje. Mistério. Polícia investiga a morte de 2 homens em Ubaí, no norte de Minas. A suspeita é que eles tenham sido envenenados acidentalmente. O Romilson tirou um pequeno frasco de cachaça do bolso e ofereceu a bebida para o colega Antônio. Depois de um gole, o homem passou muito mal e teria recebido ajuda do dono do bar. Ataque de fúria. Cliente descontrolado usa uma escada para quebrar as vitrines de uma loja em Varginha. Ele teria ficado revoltado depois que a namorada teve problemas na compra de um produto. O problema todo começou por conta de uma lixa de unha elétrica, que a cliente, que aparece nas imagens, comprou aqui na loja há aproximadamente um mês. E faltando 2 dias para o segundo turno das eleições, você vai ficar por dentro das principais orientações para o dia de votação. Tem que levar uma identidade, né, uma carteira de motorista, carteira de trabalho, ou seja, um documento oficial que tenha foto. O Mais Notícias começa mostrando que a Polícia Civil investiga a morte de 2 homens em Ubaí, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, eles morreram depois de ingerir um líquido parecido com cachaça. Pois é, Ubaí fica a 160 quilômetros daqui de Montes Claros. E essa história deixou todo mundo por lá bastante espantado, viu? Tudo aconteceu na comunidade São Judas. Testemunhas contaram à Polícia Militar que Antônio Marques Nobre da Silva, de 37 anos, e Romilson Gomes Almeida, de 54, chegaram no bar tranquilamente. Era por volta de 2 da tarde. O local é o ponto de encontro da turma lá na região. Pouco tempo depois, segundo o boletim de ocorrência, o Romilson tirou um pequeno frasco de cachaça do bolso e ofereceu a bebida para o colega Antônio. Depois de um gole, o homem passou muito mal e teria recebido ajuda do dono do bar. Uma ambulância do SAMU foi até o local. Os socorristas ainda tentaram reanimá-lo, mas não teve jeito. Só que, segundo testemunhas, nesse espaço de tempo, o Romilson, que também teria ingerido a bebida, saiu do bar. O estranho é que pouco tempo depois ele foi encontrado caído às margens de uma rodovia a poucos quilômetros do estabelecimento. Ele foi levado por moradores até o hospital da cidade, mas já chegou sem vida. Uma perícia esteve no local e apreendeu a garrafa com a bebida. A suspeita da polícia é que os 2 tenham sido envenenados. Os corpos foram levados para o IML da cidade e a Polícia Civil investiga o caso. Em Varginha, uma discussão em uma loja terminou em quebradeira. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um cliente usa uma escada para destruir uma das vitrines do local. Um ataque de fúria, pelo menos é o que parece acontecer com esse rapaz que aparece nas imagens. Transtornado, ele quebra uma vitrine dentro da loja. Acompanhe desde o início. A namorada dele gesticula e parece discutir. É aí que o rapaz pega a escada ao lado do balcão e bate 3 vezes na vitrine. O vidro do móvel quebra. Ele tenta fazer novamente, mas a mulher não deixa. O casal continua a discutir e pouco depois decide ir embora. Antes de sair, o homem ainda dá um soco no monitor do computador. O caso aconteceu nesta perfumaria, no centro de Varginha. As imagens em pouco tempo circularam pelas redes sociais e tiveram grande repercussão. Fato que a comerciante não imaginava que pudesse acontecer. Na realidade, só aconteceu a postagem porque eu precisava do endereço. Só o endereço. Só que eu não estava conseguindo, então eu precisava de ajuda para conseguir o endereço, para conseguir localizar, para mim ser ressarcida do prejuízo aqui no meu estabelecimento. Segundo ela, pouco depois do fato, o casal a procurou. Pediu desculpas pelo desentendimento e se comprometeu a arcar com o prejuízo. Foi resolvido, graças a Deus. Eles vieram aqui na loja, foi tudo muito bem resolvido. Embora o pessoal aqui da loja prefira não tocar mais no assunto, já que, segundo eles, tudo foi resolvido entre as partes, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado. Lá
consta tudo o que teria acontecido aqui. Segundo o documento policial, o problema todo começou por conta de uma lixa de unha elétrica que a cliente, que aparece nas imagens, comprou aqui na loja há aproximadamente um mês. Nesse tempo que passou, o produto acabou dando defeito e ela trouxe para trocar. Aqui, em conversa com a comerciante, foi falado para ela que seria necessário um prazo de aproximadamente um mês para que esse problema fosse resolvido. As duas conversaram e não entraram em um acordo. Nesse instante, o namorado da cliente, insatisfeito com o resultado dessa conversa, acabou tomando a atitude que nós vimos nas imagens. Nós conversamos com o casal. O rapaz que quebrou a vitrine preferiu não dar entrevista. Ele nos disse que registrou um boletim de ocorrência onde conta a versão dele. No entanto, nós não tivemos acesso ao conteúdo desse documento e ele preferiu não entrar em detalhes, já que a situação entre as partes estaria resolvida. Na internet, os envolvidos divulgaram um vídeo onde esclarecem a situação e se desculpam pelo ocorrido. Acabei tomando aquela decisão que foi muito errada. Venho aqui pedir desculpa para vocês. Eu sei que quem me segue, curte meu trabalho. Ficou totalmente desapontado. Vários amigos que sabem, que me conhecem, sabem que eu não sou assim. Então, tenho muitas amizades, gente que viu, comentou. Peço desculpas, primeiramente, para todo mundo que me segue. Claro que fui homem para vir aqui ontem fazer o que eu fiz. Fiz questão de vir com a mesma roupa hoje para mostrar que eu não fugi. Ela estava passando muito mal, está com quase 6 meses de gravidez. Então, gente, não justifico o que eu fiz. Faço questão de deixar bem claro, não justifica. Não estou aqui para justificar. Só estou aqui para contar o que aconteceu. Foi uma coisa boba que não vai se repetir. No fim das contas, além de o rapaz ter arcado com o prejuízo que causou na loja, o produto também foi trocado. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam que neste ano aumentou 40% o número de furtos e roubos de bicicletas em Belo Horizonte. Em todo o estado de Minas Gerais, quase 5.000 bicicletas já foram levadas por criminosos. Transportar a bicicleta no banco traseiro do carro não era um costume que Adriano tinha. Mas o medo de ficar sem a magrela fez com que ele não usasse mais o suporte que fica no teto. Adiantou? Não. Quebraram o vidro da porta traseira e furtaram a bike. Eu pagando eles para olhar meu carro, eles pagando de flanelinha, estava até com colete. E na hora que eu voltei não tinha a bike dentro do carro. O problema é que essa aí não é qualquer bicicleta. Ela é usada para treinos e competições amadoras e custa em média R$7.000. Quem levou essa bicicleta, quem viu, não imaginava o valor que ela tinha. Sim, não imaginava, que até então eles venderam ela por R$50 e trocou numa blusa de frio. Nem mesmo dentro de casa as bikes estão seguras. Observe as imagens de câmeras de segurança de um prédio no bairro Santa Efigênia. São 2h15 da madrugada, quando um homem passa pela portaria e vai até a garagem. Lá ele usa um alicate para cortar o cadeado de 2 bicicletas. Retira a primeira e depois a outra. Em seguida, sai levando as 2 bikes sem se preocupar em esconder o rosto das câmeras. Um carro é usado para transportar as bicicletas furtadas, avaliadas em R$27.000. Foi muita facilidade mesmo. Eu acho que é uma pessoa que já esteve mesmo no prédio, né? Conhecia, sabia o valor das bicicletas, que bicicletas que eram, né? Dá até a impressão de ser um caso encomendado, né? Veja outro furto em condomínio no bairro Indaiá, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Às 13h08 da madrugada, um homem aparece no estacionamento. Ele entra e 30 segundos depois sai com a primeira bicicleta. Do lado de fora do condomínio, o comparsa pega a bike. Às 13h09, o ladrão sai com a segunda bicicleta e novamente volta. Às 13h10, ele coloca 2 capacetes no chão e se dirige para outro lado da garagem. Ele fica perambulando e resolve sair com os capacetes, mas retorna às 13h17 com o comparsa. Eles entram no corredor do fundo da garagem e saem às 13h21, carregando a terceira bicicleta. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam que de janeiro a setembro deste ano,
O número de furtos e roubos de bicicletas em Belo Horizonte aumentou cerca de 40%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Uma média mensal de 10 bikes levadas por criminosos. A orientação da Polícia Militar é investir nos dispositivos de segurança para dificultar os furtos. Em relação aos roubos, a dica para os ciclistas é pedalar sempre acompanhado. Guardar notas fiscais com números dos chassis e fotos da bike é fundamental para que o proprietário recupere sua bicicleta. E a última dica, e não mais importante, é nunca, jamais compartilhar simultaneamente nas redes sociais o seu passeio ciclístico ou o seu passeio noturno ciclístico, para evitar que um possível autor possa estar o acompanhando pelas redes sociais e saber a sua localização ali exata. E foram exatamente os pedais coloridos e o detalhe dourado nas rodas da bicicleta de Adriano que ajudaram a PM a localizá-la em Sarzedo, na região metropolitana. Nossa, agora só fica debaixo dos meus olhos, ela já está dormindo comigo na minha cama. É hora do giro de notícia da reportagem pelo estado nessa sexta-feira. Um carro bateu em uma árvore e atravessou o canteiro central de uma das principais avenidas da capital mineira. O acidente foi na Avenida Rajagabalha, altura do bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o carro que seguia no sentido centro bateu em uma árvore e atravessou o canteiro central, indo parar na pista contrária. Ainda de acordo com a PM, a corporação recebeu um chamado de acidente às 6h07 da manhã. 10 minutos depois, a central recebeu outra ligação da proprietária do veículo, comunicando que o carro havia sido furtado. A jovem e uma amiga foram até o local acompanhar a ocorrência. A proprietária do veículo foi ouvida e liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil. De Belo Horizonte, Kiwane Rodrigues. Aqui em Governador Valadares, no leste do estado, um jovem de 18 anos foi esfaqueado durante a manhã. A tentativa de homicídio foi em um beco da cidade. O suspeito, um homem de 50 anos, tinha acabado de cometer o crime e, ao sair do local, deu de cara com a viatura da PM. Ele foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade e, de acordo com a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas. De Governador Valadares, Marcos Guimarães. Nós voltamos falando de eleições. As urnas eletrônicas que vão ser usadas no próximo domingo já começaram a ser entregues para a Polícia Militar. O TRE voltou a reforçar a segurança dos equipamentos e alertou que no segundo turno, quem tiver algum problema na hora da votação deve procurar diretamente o presidente da sessão. As urnas ficarão guardadas em 14 batalhões, no Mineirinho, no Sesc e em uma escola de Venda Nova. No primeiro turno das eleições, 489 urnas em todo o estado apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas, o que representa pouco mais de 1% do total. Em Belo Horizonte, o índice foi menor. Foram 33 urnas que tiveram que ser trocadas por outras, o que representa 0,72% do total. Esse número está dentro da nossa média histórica, né? A urna, como qualquer tipo de máquina, ela está sujeita a apresentar um defeito e nós temos um percentual de 12% a 13% de urnas de contingência, então esse percentual de substituição está bem aquém da nossa capacidade. Representantes do TRE, Ministério Público e polícias federal, civil e militar deram uma entrevista coletiva enfatizando a segurança absoluta das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas funcionam no Brasil há 22 anos. Nunca se comprovou nenhuma fraude ao longo desse tempo. O TRE pede atenção aos eleitores.
Para evitar tumulto, caso algum problema aconteça na hora da votação, a ocorrência deve ser repassada discretamente ao presidente da sessão. Ele poderá constar em ata o registro do seu protesto ali, da sua reclamação, poderá, inclusive, fotografar aquele registro escrito para se certificar de que ele realmente foi feito, né? E, eventualmente, querer cobrar a resposta futuramente. Ainda assim, se o eleitor sentir algum tipo de insatisfação ou de insegurança, o policial militar que vai estar trabalhando nas imediações das sessões eleitorais, ele pode ser acionado. O eleitor também deve ficar atento à ordem dos candidatos na hora da votação. Primeiro o governador, depois presidente. E os cartórios eleitorais orientam os eleitores sobre as regras para o dia de votação. Veja na reportagem. Domingo é dia de votar. Além do presidente do Brasil, 13 estados, mais o Distrito Federal, também elegem seus governadores. E para que tudo transcorra da melhor maneira possível, é importante seguir algumas recomendações. A primeira delas é não esquecer o documento com foto. Ele tem que levar uma identidade, né, uma carteira de motorista, carteira de trabalho, ou seja, um documento oficial que tenha foto. Se ele tiver feita a biometria, né, se ele já tiver cadastrado a biometria, ele pode baixar o e-título no celular dele, porque aí esse e-título já vale como um documento com foto também. O período de votação é entre 8 da manhã e 5 da tarde. Durante esse tempo, está proibido todo tipo de campanha política. Uma determinação do governo federal impede os comerciantes de vender bebidas alcoólicas no período de 6 da manhã às 6 da tarde. E quem comparecer alcoolizado na sessão eleitoral pode ser impedido de votar. Se ela não tiver em condições de efetuar o voto, realmente pode causar prejuízo ou mesmo produzir algum embaraço na votação dos demais eleitores, ela pode sim. Os mesários estão orientados para que essa pessoa, né, que essa pessoa vá até em casa, né, dê uma esfriada lá, uma recuperada, para depois voltar até às 17 horas e efetuar o seu voto. Um ponto importante que a Justiça Eleitoral alerta a pessoa que for votar é sobre a ordem dos cargos. Nós vamos demonstrar isso aqui nesta urna que está programada com candidatos fictícios. O primeiro voto é para governador, por isso a pessoa deve digitar o número, aguardar que apareça o nome e a foto e em seguida confirmar. O segundo voto é para presidente da República. Mais uma vez, a pessoa digita o número, espera aparecer o nome e a foto e confirma. Quando apertar a tecla confirma, vai aparecer uma mensagem rápida de que a máquina está gravando o voto na memória. Olha só. Só depois disso, a urna emite o sinal sonoro e aparece ali na tela a mensagem fim. Quem estiver fora do domicílio eleitoral deve justificar o voto. Quando ela não vota, ela tem 60 dias após aquela eleição, né, após aquele turno, para poder apresentar uma justificativa para o juiz eleitoral. Se ela, por exemplo, está aqui em Varginha e o título é de outro município, ela pode apresentar um requerimento aqui, né, no cartório eleitoral, e a gente encaminha esse requerimento para o juiz eleitoral dela da cidade onde ela vota. E para que o eleitor possa exercer o direito do voto com tranquilidade, um último alerta. Cuidado com as fake news. Antes de ficar enviando essas mensagens para outros eleitores e causando tumulto da eleição, a gente pede que as pessoas realmente vá no site do TSE, vá na página do TSE e ali procure ver realmente qual que é a veracidade dessa notícia que foi repassada para ele. 13 estados da federação e mais o Distrito Federal também vão ter segundo turno para governador. Todos os estados votam no segundo turno para presidente. E uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data mostra o candidato Jair Bolsonaro do PSL 12 pontos à frente de Fernando Haddad do PT. É a quarta pesquisa no segundo turno encomendada pela Record TV. Na pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro do PSL tinha 48% em 15 de outubro. Foi a 52% no dia 18, manteve o índice na pesquisa do dia 22. Agora ele aparece com 49%. Fernando Haddad do PT estava com 33% na primeira pesquisa, foi a 35%, depois 37% e agora 38% das intenções de voto.
Brancos e nulos somavam 11, depois 8, 7 e de novo 8. Os eleitores indecisos estavam em 8, depois 5, 4 e novamente 5. Na simulação dos votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos, Bolsonaro estava com 59 no dia 15, foi a 60, depois 58 e agora está com 56% das intenções de voto. Haddad tinha 41, depois 40, foi a 42 e nessa pesquisa está com 44. A pesquisa foi feita pelo Instituto Real Time Big Data no dia 24 de outubro e ouviu 5.000 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E vamos falar da agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, de manhã se encontra com voluntários no Comitê Central de Campanha em Belo Horizonte. Romeu Zema, do Novo, de manhã grava vídeos para a internet e à tarde dá entrevistas para emissoras de rádio. Agora a previsão do tempo e a gente volta depois do intervalo. Agora são 7 horas e 19 minutos. Um levantamento da ONU, a Organização das Nações Unidas, aponta que o Brasil é um dos países que mais jogam alimentos no lixo. Todos os anos, mais de 1 bilhão de frutas, legumes e verduras são desperdiçadas em todo o mundo. Cirila é uma consumidora consciente, sempre evita o desperdício de alimentos, principalmente das frutas que são perecíveis. Não compro nada para desperdiçar, compro só o que eu vou consumir. Quase metade do desperdício se dá no processamento, distribuição e consumo, 46% e 54% na colheita, armazenamento e transporte. O dado é da Organização das Nações Unidas. Todos os anos, cerca de 30% de tudo que é produzido no mundo é perdido ou desperdiçado. Isso representa mais de 1 bilhão de toneladas de comida no lixo. Sempre um mais verde, né? Um intermediário, um maduro. Só eu como pêssego em casa, então em pequena quantidade, realmente para ser algo que não vá jogar fora e estragar. Um bom planejamento na hora da compra ajuda, mas não basta. O desperdício também se combate em casa antes do consumo. Nós temos aqui várias frutas, algumas delas bastante perecíveis, como é o caso do morango. E com a ajuda da Luciane, que é engenheira de alimentos, a gente vai procurar saber o que é possível fazer para que a conservação seja uma aliada contra as perdas. Tem que entender um pouco da maturação das frutas para... Sim, é importante entender como que elas amadurecem, porque elas amadurecem de forma distinta. A banana é uma fruta que respira bastante, é uma fruta climatérica que a gente fala, né? E ela produz bastante gás etileno, é da própria fruta. E esse gás, ele faz com que as fibras presentes na fruta, elas se rompem, tornando elas mais molinhas. Ele faz com que essa cor verde, que é proporcionada pelas moléculas de clorofila, elas também se rompam e vão ficando cada vez mais amarelinhas. E a dica é simples. É tirar, separá-las, né? Então, se você separar, o que acontece? Elas produzem esse gás etileno, só que ele não fica concentrado em volta delas. Isso quer dizer que elas vão amadurecer com uma velocidade mais lenta, você vai retardar o amadurecimento delas. A disposição da banana na fruteira também pode interferir no amadurecimento de outras frutas. Se eu colocar essa banana em cima, por exemplo, do mamão que já está maduro, eu vou acelerar ainda mais o amadurecimento do mamão, ele vai durar menos. Já o tomate na geladeira dura mais. Esses que estão mais maduros, a gente já pode colocar na geladeira. Por quê? Porque a temperatura vai fazer com que ele continue a maturação de uma maneira mais lenta, tá? E esses mais verdes podem ficar, por exemplo, em temperatura ambiente, se ele for ser utilizado daqui 2, 3 dias.
Em relação à temperatura, Tatiana fica sempre ligada, ainda mais no verão. Frutas como o morango estragam mais rapidamente. Ele tem que ser colhido bem maduro. Por quê? Porque ele é uma fruta que ele não amadurece se colhido verde. Então, a vida útil dele é muito rápida. O ideal é realmente acondicioná-lo em geladeira. Principalmente quando você tem um dia de calor, um verão bastante intenso. Dica parecida serve para a laranja, outra preocupação da empresária que tem bebê em casa e consome muito a fruta. A laranja, assim como o limão, elas são frutas também que têm que ser colhidas, como o morango que eu falei, já mais maduras. Por quê? Porque elas não amadurecem na fruteira. Então, a vida útil delas é um pouco menor. Então, se você comprar muito verde, você vai acabar comendo verde porque ela não vai amadurecer. Mas se você comprar também muito madura, ela vai estragar rapidamente. Se você exagerar na quantidade e tiver muito madura, a gente perde mesmo. Dá uma dó jogar uma fruta fora? Não, totalmente. Muita dó. Muita dó. Eu não gosto, eu fico bem aborrecida. Eu fico mesmo. Na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, o apresentador José Carlos Polozzi, do programa Vida Plena, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Rede Mais, vai dar uma palestra em Poços de Caldas, no sul de Minas. Nesse evento, o coach vai dar a você que participar dicas importantes para ter sucesso profissional e pessoal. Ele tem um recado para você. Atenção, Poços de Caldas e região. Tem uma pergunta para você. Afinal, você quer mudar de vida? Então, amigo de Poços de Caldas, no dia 31 de outubro estarei aí no Tearte Maison Buffet, às 19 horas, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita. Isso mesmo, é de graça. Dia 31 de outubro, no Tearte Maison Buffet, às 19 horas. Chame seus amigos. Se cadastre em palestrapolozzi.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Poços de Caldas. Mas corra, nas últimas palestras as vagas se esgotaram muito rápido. palestrapolozzi.com.br. Garanta sua vaga, vejo você lá. Vale a pena aparecer e no dia da palestra você deve levar 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para uma instituição de caridade lá de Poços de Caldas. Agora a previsão do tempo e a gente volta depois do intervalo. Sexta-feira é dia de nossa agenda cultural e a Larissa de Oliveira hoje está ao vivo, mas não aqui comigo. Está lá direto do Teatro Capitólio, aqui em Varginha, onde daqui a pouco acontece o encerramento da quarta-feira literária de Varginha. Larissa, boa noite para você. O que tem programado para o encerramento da feira aí no Capitólio? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Olha, tem um show muito bacana, mas antes de dar todos os detalhes, Luiz, eu vou mostrar a programação cultural do Norte, Sul e Zona da Mata Mineira. Olha só. Hoje, na Zona da Mata, Juiz de Fora recebe a banda Detonautas no Cultural Bar a partir de 11 da noite. O grupo relembra canções que marcaram os anos 2000 com os 20 anos de carreira, além de seus 6 álbuns gravados. Amanhã, às 8 da noite, o Terraço é o palco do show de Zeca Pagodinho em Juiz de Fora. Após passar pelas principais cidades do Brasil, países da Europa e pelos Estados Unidos, o sambista traz para a cidade a turnê Ser Humano. Sábado também é dia de teatro. O Cine Teatro Central recebe o espetáculo Prova de Fogo,
às 8h30 da noite. O filme Tudo por um Popstar estreia no Cine Veredas, em Muriaé. No longa, 3 adolescentes e melhores amigas, Gabi, interpretada por Maísa Silva, Manu, por Clara Castanho, e Ritinha, por Mel Maia, fazem de tudo para convencer os pais de deixarem que elas assistam a um show da banda preferida das adolescentes, longe de casa. As sessões acontecem todos os dias, às 6 da tarde e às 7h40 da noite, e sábado e domingo, às 4 da tarde. E o Parque de Exposições de Muriaé recebe amanhã os shows de Denis DJ e Sorriso Maroto, a partir de 10 da noite. No norte de Minas, hoje os Montes Clarenses vão se divertir na Oktobernejo, mistura de sertanejo com cerveja. E os sertanejos Marcelo e Mateu comandam a festa com a ajuda da DJ Alice Tibais. Após o encerramento do Congresso de Direito e Processo Penal no Espaço OAB em Montes Claros, terá a noite do Congresso com várias atrações musicais a partir das 10h30 da noite. Mateus e Tiago, Mulherada Botequeira, DJ Samira Lima, Lá Maior e Two Nights do Samba compõem os grupos que ditarão o estilo do evento. Hoje, a partir das 10 da noite, a boate Bull Pub em Montes Claros preparou uma programação especial com a sextaneja das duplas Sérgio e Rodrigo e Lucas e Broda. A noite será regada com muita moda de viola e sertanejo universitário. Já amanhã, no mesmo horário, quem comanda a festa com vários estilos é a banda Deixa Virar, trazendo muito samba, o DJ Léo Noise com o melhor do house e Goda, animando a galera ao som do funk carioca, e Catita e Neto relembrando o axé retrô. E o sul de Minas recebe o projeto Brasil e Espanha Instrumental, idealizado por Carmen Del Rio, que tem como objetivo um intercâmbio cultural entre estes países. O evento conta com músicos internacionais e também com a participação da bailarina profissional Carmen Del Rio. Hoje é a vez de Itajubá, no Teatro Municipal Cristiane Rieira. E amanhã, Varginha, no Teatro Capitólio. E amanhã também tem a apresentação da DJ Nath da Cunha em Varginha, na Metrópole Club. E no Apalooza hoje tem Kelsen Faria. E amanhã se apresentam Joel Júnior e Ofense. E hoje encerra a 4ª Feira Literária de Varginha, realizada pela Fundação Cultural da cidade. E para finalizar o evento, hoje às 8 da noite, tem a apresentação da banda Grife no palco do Teatro Capitólio. Como a gente pôde ver, né, Luiz, tem muita atração bacana para esse fim de semana. Agora, respondendo a sua pergunta, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem o encerramento, né, o show com o Grupo Grife aqui no palco do Teatro Capitólio. Como a gente pode ver, eles estavam agorinha passando o som. E para dar todos esses detalhes, fazer um balanço da feira, falar do show, eu estou aqui com a Ana Luísa Romanello, ela que é produtora cultural da Fundação Cultural de Varginha e uma das organizadoras da feira. Ana Luísa, conta pra gente qual que é o objetivo desse show, o que vai ser esse show. Daqui a pouquinho o pessoal tá chegando. Boa noite, Larissa. Isso aí, daqui a pouco todo mundo aqui para curtir um samba. Esse projeto é muito bacana, é um samba na comunidade, é um projeto da Lei de Incentivo à Cultura e vem enriquecer a nossa feira literária. Ana Luísa, durante esses dias, vários escritores estiveram aqui, né? Pessoas visitando a feira. Faz um balanço pra gente, como que foram esses dias de feira literária? A feira foi muito rica no sentido de atrações, foram várias atrações para todas as idades, desde criança até o público de terceira idade, palestra, música, dança, os escritores da terra, né, que ficaram ali no foyer durante todo o tempo expondo seus livros, as livrarias que venderam livros a preços populares. Então a gente ficou muito satisfeito com esse balanço. Isso aí, muito obrigada, boa noite, Ana Luísa. E Luiz, para todo mundo tem atração boa e esse show muito bacana daqui a pouquinho, nesse fim de semana. Muito bem, Larissa, dá tempo ainda do pessoal chegar aí no Teatro Capitólio. Muito obrigado a você, é uma iniciativa importante para o fortalecimento desse cenário cultural aqui de Varginha e da região. Agradeço aí por nós, Ana Luísa. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para você e para todos de casa também. Muito obrigado.
Obrigado, Larissa. Nossa próxima informação é sobre o horário de verão, o controverso horário de verão que começa no dia 4 de novembro. Os médicos dizem que quanto antes as pessoas se prepararem para essa mudança de fuso horário, menor será o impacto para a saúde delas. 1 hora a menos de sono já é suficiente para provocar dores de cabeça, para mudar o ritmo cardíaco e até para afetar a imunidade do corpo. Imagine só mudar todo o funcionamento do maquinário de um relógio da noite para o dia. É mais ou menos isso o que acontece com o nosso corpo no início do horário de verão. Antônio é empresário, ele tem uma rotina puxada no escritório. É daqueles que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Manda e-mails, atende ao telefone, mas quando o horário muda... Logo pela manhã, parece que eu dormi menos, eu não sei, eu acordo meio diferente. E durante o dia parece que não me rende muito. A explicação para essa sonolência e sensação de cansaço está na alteração dos principais hormônios do nosso corpo. O próprio estado de sol muda a entrada de alguns hormônios do corpo, né? A produção de alguns hormônios são alteradas. Por exemplo, a melatonina começa a ter uma ação mais tarde, então o sono reparador demora um pouquinho mais para chegar. Pode ser que tenha até o mesmo período de sono, mas a pessoa vai descansar menos, porque toda a fase de descanso do sono vai ser alterada. Essa diferença de 1 hora a menos no relógio parece até que não significa muita coisa, né? Mas, de acordo com os médicos, o nosso corpo precisa, em média, de 7 dias para se adaptar ao novo horário. E para o impacto não ser assim tão grande, o ideal é se preparar antes mesmo da mudança acontecer. As medidas mais corretas são chamadas de higiene do sono. Tá? A higiene do sono contempla tanto o ambiente bastante escuro na hora de dormir, tá? Realmente deixar o ambiente fechado, tá? Tirar toda a parte de eletrônica e todas hoje smartphones, tablets, notebooks, televisões, tudo que for parte eletrônica, desligar de fato. Uma alimentação leve e equilibrada antes de se deitar também pode ajudar nessa fase de adaptação. Tentar evitar molho escuro, tentar evitar bebidas energéticas como cafés, chá verdes e melhorar um pouquinho a fase alimentar com uma alimentação mais saudável, mais balanceada, com menos pesada. Quando estou acostumando legal, é que está acabando o horário. Muito bem, é hora da gente falar de futebol, Larissa já se foi. Larissa já se foi. Letícia Reis já está aqui comigo para a gente conversar sobre Campeonato Brasileiro, outras coisas. Boa noite para você, né? Primeiro. Para você também, Luiz, uma boa noite para o pessoal de casa. Então, Letícia, por causa das eleições, domingo agora, nós já falamos fartamente disso. Aliás, eu já estou de saco bem cheio de eleições, né? Mas nós teremos a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro com algumas, especialmente o Campeonato Brasileiro da Série A, com algumas alterações nos dias dos jogos, não é isso? A gente parece que tem jogo amanhã, né? Tem sim. Todos os jogos, na verdade, de segunda. Segunda tem jogo, mas inclusive, Luiz, a rodada já começou. Viu? Então, assim, por causa dessa alteração, tem jogo agora, já tem time em campo. E nesse momento, lá no Barradão, São Paulo e Vitória estão empatando em 0-0. Logo mais, às 9h30 da noite, o Vasco recebe o Internacional. Então, hoje são esses 2 jogos aí. Amanhã a rodada continua. No domingo, ninguém entra em campo, todo mundo vai exercer o papel de cidadania, ir lá votar, escolher seu presidente, governador. E aí sim, a rodada encerra na segunda-feira. Então, vamos dar uma olhadinha como ficarão os jogos dessa 31ª rodada. Às 9h30, o Vasco recebe o Internacional. Amanhã, às 4h30 da tarde, tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro e Grêmio e Sport em Porto Alegre. Às 7 da noite, outros 3 jogos, Chapecoense e América, o clássico entre líder e vice-líder, Flamengo e Palmeiras no Maracanã e Corinthians e Bahia na Arena Corinthians. Às 9 da noite, o Cruzeiro pega o Paraná no Mineirão e o Botafogo vai até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Na segunda, o Galo joga fora de casa contra o Ceará às 8 da noite. 2 times que parece que já entregaram a rapadura. O São Paulo, que estava lá brigando para ser campeão brasileiro, todo mundo achava que desencantaria depois de alguns anos. É verdade. Né? Mas empatando agora com o Vitória e está em quarto com 53 pontos. O líder Palmeiras tem 62 pontos, faltando 7 rodadas.
fica uma missão bem difícil para o São Paulo, né? Uma missão muito complicada, Luiz. Eu acredito que o título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E amanhã, o Flamengo tem 58. 58 pontos. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, abre uma diferença de 7 pontos, aí a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Agora, se o Flamengo conseguir vencer, o Palmeiras já dá aquela encostada, vai ficar com um ponto de diferença. Acho que vai ficar... Para matar em 7 rodadas pode acontecer. Pode acontecer, de oscilar, né, e trocar, ter essa troca de liderança. Se o Palmeiras vencer, eu acredito que até o Flamengo começa a deixar aí o barco. Não está nada perdido, até porque o Palmeiras também vive o momento na Libertadores, que vai ter que enfrentar o Boca Juniors na semana que vem. Não sabe como é que vai ser o jogo de amanhã, mas fica uma situação complicada. O jogo de amanhã, Palmeiras e Flamengo, vai ser ali o checkmate para ver quem que sobe, quem que vai, quem que embala. E eu tinha falado de um outro time, que é o Atlético, na verdade, que ainda tem 46 pontos, está em sexto, o Santos a 3 pontos de distância dele, disputando ali essa sexta vaga para a Libertadores, mas o Atlético começou a fazer teste com meninos da base, parece que não está muito afim de briga, não. Uma situação que fica complicada para o Atlético, se a gente for avaliar isso realmente. O Santos aí embalou, o Santos que 6, 7 rodadas atrás estava ali perigando. Perto da zona de rebaixamento. Perto da zona de rebaixamento, embalou, agora está ali brigando para tentar a vaga na Libertadores. Se o Atlético não abrir o olho, é bem provável que o Galo fique fora sim da Libertadores, até porque são 8 rodadas e o Santos vem embalado. E agora tem noticiário do Atlético. Tem noticiário do Atlético, já que a gente está falando dele. Já que o Atlético vive aí essa fase instável na competição, provocou até uma série de protestos em Belo Horizonte. Inclusive, está programada para amanhã outra manifestação em frente à cidade do Galo. Um dos alvos das críticas da torcida é o Meia Casares, que alterna bons e maus momentos. O equatoriano falou sobre o protesto e se a chegada de Leverkusen ao Galo pode ajudá-lo a crescer. O Casares está bem empolgado com a chegada do Levir. O técnico já elogiou o Meia e disse que vai dar uma atenção especial para ele. Outro dia ele conversou um pouquinho e acho que ele quer tirar o melhor de mim também, na marcação principalmente. Ele sabe que tenho boa técnica, bom chute. Nos números, o Casares é um dos primeiros do Atlético. Além de ser o vice-líder de assistências, ele também tem 7 gols marcados. Só perde para o artilheiro, Ricardo Oliveira, e para o Roger Guedes, que já deixou o clube. No entanto, o camisa 10 também é um dos mais instáveis. Às vezes ele joga bem, às vezes nem tanto. Isso gera uma cobrança muito grande da torcida. O nome do Casares também foi citado nas 2 manifestações organizadas pelos torcedores na última semana em frente à sede do Atlético em Lourdes. É normal, qualquer time isso vai acontecer. Eu já vi Flamengo, Corinthians, quando o time não ganha, a torcida, entendeu? Isso é bom porque eles querem ganhar, uma força maior para a gente, então a gente vai reverter tudo isso. Na próxima segunda-feira, a equipe visita o Ceará e precisa somar pontos para terminar a temporada com uma vaga na Libertadores. O pessoal lá de baixo já encostou, não podemos mais dar margem de erro, temos que se entregar mais para conquistarmos as nossas vitórias. Faltando 8 jogos para o fim do Brasileirão, os atletas acreditam que a intimidade com um novo técnico vai ser fundamental. É um técnico vitorioso, um técnico sério, que gosta de trabalhar. Temos que se empenhar, se dedicar para conquistar a nossa vaga na Libertadores. Levir é técnico à moda antiga, não deixa a cachaça tomar conta dos jogadores, não. Pois é, ele é bem tiranão, bem ele centrado. Bem no estilão Filipão, inclusive. Exato. Né? Agora o Cruzeiro entra em campo amanhã, Letícia. Como o Mano Menezes vai escalar esse time? Tem alguma novidade prevista para esse jogo? Olha só, Luiz, o Mano Menezes agora não tem aquela mais ambição, né, aquela coisa com o Campeonato Brasileiro. Já conseguiu o título da Copa do Brasil, garantiu a vaga na Libertadores do ano que vem, então pode fazer aquele rodízio ali dos jogadores, testar os que não vinham atuando. Para o jogo de amanhã, o treinador já adiantou a presença, né, o retorno de Fred entre os titulares. Fred não começa uma partida como titular no Mineirão desde 25 de março, quando acabou lesionando gravemente o joelho direito. E se o torcedor do Cruzeiro está com saudades de ver de perto o camisa 9, vale a pena ficar atento ao recado de Mano Menezes. Vai iniciar jogando contra o Paraná. Só falta mais 10. Na verdade, falta definir 8 titulares, porque na mesma coletiva, Mano também confirmou o retorno de Arrascaeta e Dedé. Pô, obrigado, pessoal. Menos uma preocupação. Pela primeira vez, Dedé e Fred estarão juntos em campo pelo Cruzeiro.
Eu só tive esse privilégio na seleção. O Fred é um cara muito experiente, jogou em grandes times no mundo, Copa do Mundo, 2, né? O restante da temporada pode ser usado para Mano passar confiança a alguns jogadores, como o David, que acabou falhando no gol sofrido contra o Ceará na última quarta-feira. A própria ansiedade do jogador em mostrar no jogo aquilo que ele sabe que ele tem capacidade para fazer atrapalha um pouco. Esse ponto de equilíbrio tem que achar, é um jogador de jogada individual, de força, de velocidade. Ainda não vimos isso tantas vezes aqui. É o Cruzeiro já planejando repetir em 2019 cenas como esta. A gente quer buscar ainda mais do que a gente conquistou esse ano. Bom, muito bem. Hoje o técnico da seleção brasileira, Tite, fez a última convocação de 2018, Letícia, e nessa reta final do Brasileirão, tem time que vai ficar desfalcado? Ainda bem que não, viu, Luiz? O único jogador que ele convocou para esses 2 amistosos no mês de novembro, contra o Uruguai no dia 16 e contra Camarões no dia 20, apenas o zagueiro Dedé do Cruzeiro, eu falei 2 jogadores, não, apenas o zagueiro Dedé do Cruzeiro é que foi convocado. Todos os outros jogadores estão no futebol estrangeiro. Agora, o Cruzeiro vai ter uma ausência importante também em 2 rodadas do Brasileirão, contra o Corinthians no Mineirão e diante do São Paulo no Morumbi. É o meia Arrascaeta que vai defender a seleção uruguaia no duelo contra o Brasil. Então esse amistoso aí vai ser um duelo entre um encontro, né, de 2 gigantes do futebol que já ganharam títulos, Dedé e Arrascaeta, títulos pelo Cruzeiro, e aí agora vão se enfrentar. Quando você falou 2 gigantes do futebol, eu achei que você estava falando de Brasil e Uruguai. Não, você está falando de Dedé e Arrascaeta. Sim, 2 jogadores. Muito bem dito muito você. Bons. Você gostou, Luiz? Parabéns, você está de parabéns. Eu gosto dos 2 jogadores. Agora, realmente, o desfalque que Dedé faz no Cruzeiro é um desfalque grande. O Cruzeiro vai sentir falta, especialmente porque são 2 jogos difíceis contra Flamengo e São Paulo. Realmente, contra Corinthians e São Paulo. Mas assim, é o que a gente já falou, o Cruzeiro não almeja mais nada, pode ir defender a nossa amarelinha ali, que não vai ter importância nenhuma, que a gente precisa também do Dedé, que é um monstro no futebol. Muito bem, boa noite para você, bom fim de semana. Obrigada para você também, Luiz. Para você que está em casa, um bom fim de semana, mais notícias volta segunda-feira. Boa noite, até semana que vem.